Hoje o melhor e mais justo debate é a regulamentação do trabalho doméstico. Por tudo que foi discutido até aqui, e inclusive no intervalo, né, é possível dizer que se a chamada PEC das domésticas for aprovada, haverá mudanças importantes nesse mercado de trabalho. Por um lado, quem se mantiver na ativa terá, sem dúvida, maior garantia de direitos. Mas, por outro, se o mercado diminuir significativamente, muitas trabalhadoras perderão o emprego, vão ter que ir para outras atividades. Apesar da crise internacional, a gente está crescendo, mantendo um crescimento econômico, só que agora muito mais lento, né? Em que setores haveria espaço para absorver essa mão de obra que é majoritariamente feminina, caso a regulamentação acabe diminuindo esse mercado, né? Menos gente possa contratar empregados domésticos? Eliana. O setor que a empregada iria mais, acredito que para o setor de limpeza, né? E enfermagem, porque ela é cuidadora também. Tem um monte de segmentos que ela pode seguir. Mas, como eu disse antes, eu não acredito que isso aconteça. Você acha que é possível? É possível se adaptar. Mesmo que, por exemplo, a classe média, que é uma grande empregadora de empregadas domésticas, fique em pânico com, por exemplo, a rescisão. Tá, mas a gente estava conversando aqui no intervalo, eu estava lembrando, né? Dizer, os custos rescisórios levaram... A discussão maior é essa, é a multa, não é nem o custo rescisório, entendeu? Porque isso aí é a multa dos 40%. Mas, o que acontece? Você não vai trocar a sua empregada de 6 em 6 meses, porque ela, como a doutora falou, eu concordo, é um cargo de confiança. Você de 6 em 6 meses uma babá para cuidar do seu filho? Ou você vai trocar uma diarista por dia para cuidar do seu filho? Entendeu? Então vai haver, eu tenho certeza, uma adaptação nesse sentido. Mas claro que vai ser lento, vai ser lento. Mas uma adaptação de quem? Do empregador. Do empregador, não da legislação. Porque na necessidade ele vai se adaptar. Entendeu? Certamente deverá haver, claro, mas que certamente vai haver, muita gente também. não poderá mais empregar, é isso. No máximo poderá ter uma diarista não configurando o vínculo empregatício. Mas é pouca gente, porque como eu te falei, você não vai ter uma diarista para cuidar do seu filho, para cuidar do seu idoso, não vai. Como é que você vai pôr então, 2 a gente estava falando no pessoa. intervalo da ideia de fazer como muitas empresas fizeram durante muito tempo no Brasil, né? Algumas ainda fazem, que é rodízio de mão de obra, justamente para não configurar depois um peso em termos de passivo trabalhista, não é? Mas você entendeu o que eu coloquei para você? Você não vai ter uma pessoa de confiança para você trocar de 6 em 6 meses. Pois é, mas talvez você só possa ter, dependendo do custo, fala, bom, eu tenho que pagar tanto de fundo de garantia e tenho que fazer uma reserva de 40%, porque se ela ficar 10 anos aqui, eu vou dever para ela o preço do meu apartamento de um quarto, então eu tenho que fazer uma reserva, então não posso ter. Mas eu posso ter alguém por 3 meses, depois por um período de experiência, aí eu mando embora, depois eu contrato o outro, assim eu posso ter. Então também talvez essa relação mude nesta direção. O que vocês acham? Camila? Então, o que eu acho é o seguinte, alterar a legislação, vamos conceder igualdade de direitos e tudo mais. O que a gente tem que também lidar com a ideia é do descumprimento. Porque hoje existe a legislação para as empresas, para os empregados urbanos e rurais, e a gente tem só em São Paulo 90 varas trabalhistas abarrotadas de processos por descumprimento da legislação trabalhista. Isso é verdade, eu acredito que vai aumentar. O interessante dos direitos é o usufruto no decorrer do contrato de trabalho. Se você falar, eu não recebo hora extra, eu não recebo nenhum direito, mas depois eu vou entrar com uma ação e vou ganhar tudo junto. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, se vai ganhar tudo junto, porque inclusive a execução vai ser muito mais difícil. Porque a gente vai estar falando de patrimônios menores, porque são patrimônios familiares. Então, se a gente conseguir executar uma família com posses, tudo bem. Então, ela receba, talvez voluntariamente, talvez ela consiga uma execução bem-sucedida. E talvez não. Porque até quantas empresas falem e os empregados não veem um centavo daquilo. Então, está na pauta, na PEC, na discussão da PEC, mexer, por exemplo, nesses percentuais, a multa rescisória ser menor, ser maior, ou ter alguma possibilidade de acordo, e aí não são acordos coletivos de trabalho, porque o emprego 1 a 1, né? Mas de ter acordos, de você poder lavrar um contrato, onde você diz, olha, eu topo em tais condições. Existe alguma possibilidade disso ou não? Isso está previsto em algum lugar? Essa discussão existe ou não? Não. Não.
é como eu estava falando para você, a gente quer os direitos iguais. Se são iguais, são iguais. Agora, possibilidade, como a doutora falou, numa execução, num processo judicial, pode haver um acordo durante um processo. Mas esse acordo, assim, de eu aceito ganhar menos, entendeu? Eu aceito 10% de multa rescisória, não existe. Além do mais, porque assim, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Se você fizer um contrato dizendo que você vai trabalhar de graça, que você vai pagar para trabalhar, ou que você aceita trabalhar 20 horas por dia ganhando menos de um salário mínimo, não tem validade. Você pode reconhecer firma, não tem validade. São irrenunciáveis. Isso sim. Mas o que eu estou perguntando é o seguinte, na discussão sobre a PEC, se existe se existem propostas na direção que venham do Congresso na direção de flexibilizar algum tipo, essa legislação de algum modo, além, por exemplo, do INSS, que a gente já viu aqui, que há uma proposta de flexibilização, tá certo? De reduzir a alíquota. Essa é uma proposta de flexibilização para tentar não diminuir o número de contratações, diminuir o custo para o empregador. É isso. O seguro-desemprego também tem, que ela teria que ter 15 meses de contribuição. É um pouquinho diferente. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, não de renunciar a direitos, mas se a legislação prevê algum tipo de especificidade. E aí não se trata nem de discriminação, mas de especificidade. Há categorias que têm situações, regulações trabalhistas específicas, muitas, né? Profissões... Quando tem a convenção coletiva. Via convenção coletiva, mas mesmo por legislação, né? Você tem periculosidade, você tem insalubridade, você tem uma série de coisas que incidem sobre umas profissões e não incidem sobre outras. Estou errado, Patrícia? Eu estou aqui, você está falando e eu estava aqui pensando na convenção da OIT, que ela estabelece essa igualdade de direitos, entre outras coisas, mas também estabelece a possibilidade de fiscalização da jornada, mesmo que isso signifique o domicílio. Então, a convenção traz isso. E traz também, a partir do momento que você estabelece a jornada, você garante a essas trabalhadoras um adicional noturno, caso elas continuem trabalhando fora daquele horário. Então, eu acho que a gente vem conversando aqui, e isso que está acontecendo no Brasil é um momento de conquista. É um momento de conquista. Eu acho que, na minha opinião, é um momento muito especial e é um momento de conquista, porque você está tirando da legislação aquela exceção, que é uma exceção que engloba 7 milhões de mulheres, de pessoas, né? Sendo que 93% são mulheres, e a maior parte delas, mulheres com um perfil de baixa renda, um percentual grande de mulheres negras e de baixa escolaridade, ou seja, mulheres que não têm opção. Então, você está dando a essas mulheres uma oportunidade de estarem em iguais direitos com os demais ocupados, porque exercem essa profissão. Por trás da ideia do trabalho doméstico, existe uma série de outras questões. Por exemplo, a mulher saiu para trabalhar, ela não tem onde deixar o filho, porque não tem creche suficiente para a criança dela. Então, existe um déficit de creche no Brasil que coloca uma dificuldade muito grande para as mulheres que estão saindo para trabalhar. Inclusive para ela, que deixou o filho dela sendo cuidado por alguém da comunidade que cuida de várias crianças ao mesmo tempo. Então, a gente está falando em um país onde a desigualdade é muito grande e que a própria legislação... Essa é uma vitória ela discrimina, ela coloca de uma forma diferenciada. Não, só reconhecer e regulamentar uma profissão, primeiro, não é só um direito, já é uma dívida social, de muitos anos no Brasil. Então, isso parece que aqui é um consenso, com isso tudo concordamos. Então, imaginando que tanto as famílias, por um lado, e parte das empregadas domésticas e empregados domésticos, terão algumas dificuldades de adaptação, tá certo? E que são questões que terão que ser enfrentadas. Elas podem ser enfrentadas com uma adaptação no tempo, ou elas podem ser enfrentadas, ou talvez pudessem, não sei se podem, por isso estou perguntando aqui, porque eu também acho que é isso mesmo, os direitos têm que ser iguais. E que talvez, se houver especificidade, e apenas se houver, precisa discutir as especificidades no corpo da lei, não pode ser ao lado da lei, né? E aí tenha empregados domésticos, quem puder ter, quem não puder, não tenha, tá certo? E tem uma coisa, tem uma mudança que está ocorrendo, que são as diaristas. Essa mudança ela vem ocorrendo antes de se mexer na legislação. Então, a questão do ser diarista, ela tem do lado de quem contrata a dificuldade de pagar uma mensalista.
entendendo que essa pessoa pode sofrer também um processo porque ela não tem dinheiro dentro do orçamento para ter uma pessoa durante 8 horas do seu dia ali dentro, trabalhando dentro do seu lar. Mas que também, para as mulheres que se oferecem como diaristas, muitas vezes é uma opção de elas terem um pouco mais de tempo livre, de ganhar mais, apesar de ganhar mais por hora, elas não percebem que se ficarem doentes não recebem, enfim, se não trabalha não recebe, não tem 13º. Então ela tem aquele ganho na hora, mas ela perde no final, entendeu? Então você tem uma gama de situações que a legislação vai ter que dar conta. Porque você não está só falando das mensalistas que você vai contratar com carteira, mas você tem 33% das trabalhadoras domésticas nas regiões metropolitanas são diaristas. O que você faz com essas pessoas? Para que elas tenham acesso ao direito, porque você vem, iguala, mas você tem ainda uma parcela que está fora. Então, você tem que pensar, eu acho que... E a lei não abrange as diaristas. A PEC não abrange as diaristas. É uma pessoa que presta serviço de forma não contínua até 2 vezes por semana. E aí? Ela é autônoma. Então, o governo fez agora um tipo de recolhimento da Previdência Social específico para ela. Ela paga menos. Ela paga, acho que é 27%, uma coisa assim. Acho que dá uns R$54 por mês em cima do salário mínimo. Isso já ajuda, entendeu? Porque só que ela tem que ter aquela consciência de que ela tem que pagar. Não é o empregador que vai pagar, é ela. Entendeu? Como qualquer profissional autônomo. Para que ela possa ter uma segurança, entendeu? Fica doente ou uma licença maternidade. Ela precisa ter essa consciência e a gente também, quando atende, a gente sempre costuma dizer, olha, você está trabalhando por dia, você está perdendo isso, isso e isso. Mas pague o seu INSS, assim, procura uma agência, porque é a única segurança que ela tem, né? E o outro lado do conta própria é que ele arca com seus custos de trabalho. Então, existe uma questão a ser debatida no Brasil, que é como fazer com que... Como que essas mulheres consigam estar inseridas dentro da legislação, tenham acesso também a direitos, a benefícios, enfim, sejam protegidas socialmente, que façam a contribuição para a Previdência, que elas possam se aposentar. Eu acho que tem muito além. Eu acho que a gente vem conquistando. Né? Como eu disse, é um caminho longo. É um caminho longo. Eu acho que a Eliana coloca muito bem quando diz que aqui em São Paulo, hoje, a relação é profissional. Tem uma hora para entrar e uma hora para sair. Então, existe uma profissionalização dessa ocupação. E isso é muito importante. É muito mais visível isso aqui do que, por exemplo, em Salvador, quando a gente ouviu. Mas essa é um caminho, é um processo de um amadurecimento da sociedade também. De entendimento da importância desse trabalho. Ainda quero ouvir a Camila nesse bloco. Diga, Camila. Eu acho que assim, a conquista de direitos é sempre uma glória, é sempre um progresso, a palavra que eu estava procurando. O problema é você ajustar para que esses direitos tenham realmente efetividade. Porque, como a gente diz, às vezes você ganha e não leva. Então você tem esses direitos, mas você vai conseguir cumprir? A gente vai conseguir fazer isso? O que pode acontecer também, que é uma coisa que eu já verifico às vezes, é que como você vai pagar mais, as pessoas vão ter mais direitos, talvez elas sejam exigidas uma qualificação maior. Hoje, o que eu tenho conhecimento é que muitas famílias mais abastadas, elas querem babás que sejam enfermeiras. Então, essa pessoa que tem menos formação, essa pessoa que é a única opção dela fazer o trabalho doméstico, ela está excetuada já. Ela já não consegue mais ser inserida nesse local de trabalho. Porque também a família vai falar assim, tudo bem, eu vou despender toda essa parcela do meu orçamento, então eu quero uma pessoa com tais qualificações. Isso é verdade. Eu não consigo, às vezes, abranger essa pessoa. E aí não acho que é questão de falar, não, ela não quer que ela seja abrangida por direitos algum, porque tem esse caráter servil do serviço. Acho realmente que tem que ter direito, porque é uma segurança familiar, é uma segurança para o futuro, até a questão de ser inserida na Previdência e tudo mais. Só que eu acho que a efetividade é que tem que ser verificada. A gente vai entuchar um monte de direitos que depois a gente não vai conseguir cumprir.
A gente vai ficar na justiça atrás desses direitos sem conseguir efetivar isso daí? Qual que é o caminho? Qual que é o caminho do meio? Qual que é o caminho do meio? Mas acontece que a gente tem que verificar as situações de igualdade. A gente vai igualar partes diferentes. A família, ela não tem a mesma possibilidade que tem uma empresa. Hoje já se discute esses ônus para empresas de pequeno porte, para empresas de microempresas, porque elas também não têm as mesmas condições. Então vamos discutir ônus diferenciados, mas vamos igualar os direitos. Vamos igualar os direitos. Eu acho que a gente não pode nunca pensar que igualar direito vai significar um processo negativo. Nós vamos agir em cima da realidade que se apresenta. Então, legalmente não. Pelo que eu estou vendo, não só essa é uma questão polêmica, não apenas para os empregados domésticos, mas para todas as outras formas de trabalho no Brasil que precisam escalar tanto direitos, encontrar igualdade, mas sobretudo equidade, né? Porque as situações são muito diferentes, então é preciso encontrar aquilo que de algum modo possa produzir avanços. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, o nosso tempo acabou, eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a refletir sobre a importância de garantir trabalho decente também no âmbito doméstico, para um país melhor e mais justo. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, que você já sabe é o tvt.org.br. Acompanhe a nossa programação também pelo facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.